Começamos o Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2024 para ouvir os 5 candidatos a prefeito de Blumenau. Uma oportunidade para você, eleitor, conhecer quem são, o que pensam e as propostas daqueles que querem administrar a nossa cidade. A entrevista terá entre 40 e 45 minutos, tempo igual para todos, e tratará sobre prioridades para a administração municipal, política e apresentação dos candidatos. No meio da entrevista, teremos uma parte específica voltada para os cortes no Instagram, com 5 perguntas iguais sobre temas específicos para todos os candidatos, com respostas de, no máximo, 3 minutos cada. Quem conversa conosco agora é o candidato do Partido Novo, Odair Tramontim, que tem Carlos Wagner, o alemão do PSD, como candidato a vice, numa aliança de 2 partidos. Candidato, seja bem-vindo. Quem é o Odair Tramontim e por que ele merece o voto do eleitor blumenauense? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Odair Tramontim é um cidadão comum que tem origens no oeste de Santa Catarina, filho de agricultores, tem uma trajetória inicial nos trabalhos normais de qualquer pessoa que sempre estudou em escola pública, do primeiro ano até a Universidade Federal, onde eu me graduei, e 6 meses depois eu passei num concurso para promotor de justiça e cheguei em Blumenau para trabalhar um mês só. Em 1989, me encantei com a cidade, me identifiquei com a cidade e daqui nunca mais saí. Além disso, paralelamente, exerci e continuo exercendo o cargo de professor de Direito da Universidade Regional de Blumenau, o que faço há 34 anos ininterruptamente. E o que me faz me colocar à disposição dos blumenauenses como candidato a prefeito é uma postura de indignação com o atual quadro político vivenciado pelo Brasil, no qual a gente percebeu ao longo do tempo que a política deixou de ser exercida pelo cidadão comum, de maneira geral, e sim ocupada por pessoas que fizeram da política uma profissão. Muitos fizeram um negócio. E isso me fez ver que o Brasil vem sacrificando ao longo dos anos contínuas gerações, um país que tem tudo. Nós temos de minério de ferro a petróleo, ao melhor clima do planeta, e somos um país pobre, com muita desigualdade. E eu atribuo isso ao problema da nossa desqualificada representação. Por isso que eu resolvi sair da mera indignação e me apresentar para a ação. Por quê? Porque eu percebo que a minha geração foi a que mais se afastou da política. E por isso que eu parei de ser um mero torcedor, um mero espectador e resolvi me apresentar como uma opção. E aí eu concluo dizendo que entendo que eu tenho uma trajetória que me credencia isso, eu tenho uma formação intelectual, eu tenho um legado profissional de quem trabalhou na administração pública durante mais de 3 décadas. Portanto, eu entendo que reúno as condições pessoais que, aliadas às ideias do partido ao qual eu represento, elas são suficientes para apresentar uma alternativa de uma política diferente, de composição diferente e de resultados diferentes, como o Partido Novo já tem apresentado, onde tem tido as experiências administrativas. Candidato, do seu plano de governo, qual proposta o senhor tem maior carinho, aquela que considera a prioridade das prioridades? A prioridade das prioridades é a qualificação da gestão, que é o grande diferencial do Partido Novo. Ou seja, nós não negociamos cargos públicos. Tanto que eu tenho uma aliança com um único partido, justamente porque foi o único partido que aceitou e, inclusive, assinou um documento no qual os 2 partidos vão fazer uma administração baseado na competência
profissional, no currículo profissional daquelas pessoas que irão ocupar os cargos de direção, secretários, gerentes, diretores, que serão escolhidos pelo currículo profissional, pessoal, e não pelo currículo partidário. Esse é o diferencial do Partido Novo, é esse diferencial que tem sido aplicado nas outras gestões que nós temos do Executivo e que tem feito uma grande diferença. Então, pessoas certas nos lugares certos é uma fórmula que é aplicada em todos os lugares, desde a tua casa, da minha casa, aquela pequena empresa, a média empresa, a grande empresa, e dá resultado. Então nós entendemos que é isso que vai qualificar a gestão, é isso que vai, por consequência, proporcionar aos blumenauenses uma boa saúde, uma boa educação, uma boa infraestrutura, mobilidade urbana, inclusive na questão do desenvolvimento econômico, que é um outro eixo da nossa atuação. Então, em síntese, profissionalização da política, ou seja, profissionais na política e não políticos profissionais. Em linhas gerais, quais são as suas propostas para a educação de Blumenau? E lhe pergunto se o senhor pretende, e em que proporção, aumentar o número de escolas em tempo integral. Hoje estão restritas a 8, de um total de 45 unidades. Alexandre, essa questão das propostas mais pontuais, evidentemente que eu gostaria de ter escola integral para todo mundo, né? Mas eu preciso, primeiro, identificar a situação fiscal, econômica do município, né? Eu vou ter que ver essa questão, repito, orçamentária, né? Para não ser um vendedor de ilusões, de vir aqui, tomar o caminho fácil e dizer vai ter escola em tempo integral para todo mundo, né? Na medida em que a capacidade financeira do município permitir, nós vamos fazer tudo isso. Mas na educação, Alexandre, eu acho que Blumenau precisa, tá há muito tempo o mesmo modelo, né? Eu tenho falado com os professores, né? Eu tenho tido uma proximidade muito grande com os servidores públicos municipal, cuja maioria se apresenta um pouco cansado com o atual modelo. Eles pedem, eles desejam, eles esperam uma mudança, ou seja, novos ares, sem falar mal de A ou de B. Mas a gente precisa trazer novos ares. Que outro modelo? E o modelo que nós temos... Bom, primeiro das pessoas. Preciso trocar as pessoas. Sim. É natural que as pessoas que fiquem 15, 20 anos ocupando o mesmo cargo, elas se acomodem, né? Elas comecem a ter monopólio de entendimentos, que só aquilo que é o certo e tal. Então, eu acho que a primeira coisa, essa reoxigenação é uma das coisas mais fantásticas da democracia, né? Da mudança de governos, é preciso um outro viés. Mas algo que nós vamos construir, discutindo, junto com os professores, porque é preciso dialogar. E eu sou professor há 34 anos, mas eu não sou um especialista. Tem um secretário que seja da área. Então aqui eu tenho tomado esse cuidado de, como candidato a prefeito, apresentar as linhas gerais. E algo que eu quero muito, né, é construir com os professores uma ideia de avaliação permanente da qualidade do ensino. Vou mais ao ponto. Em Joinville, que é a nossa referência, o nosso prefeito do Partido Novo criou lá o IDEM. Sabe que nós temos o IDEB, né, que faz a medida do aprendizado a cada 2 anos, né? E o IDEM, que foi criado em Joinville, ele mede a cada 3 meses, 4 vezes por ano, a curva do aprendizado, que é uma forma que a administração tem para fazer o acompanhamento da evolução e do aprendizado dos nossos filhos quase que em tempo real, de modo que possa dar um reforço ou qualquer outro apoio pontual, né, imediato, para que o aluno não fique para trás, não abandone a escola, e isso tem sido muito, muito bom, né? E uma forma de estimular e envolver os professores é criar um prêmio, né, pelos resultados. Então, a proposta que nós temos é criar esse índice para medir a produtividade, a qualidade de cada escola. Cada escola vai ser avaliada permanentemente, e no final do ano
né? Quem atingir o objetivo, a meta, ganha um prêmio financeiro. E as escolas que tiverem mais dificuldades? Porque às vezes as dificuldades não são culpas dos alunos nem dos professores, é uma culpa do sistema. E essas escolas, elas vão ser penalizadas, elas vão ser trabalhadas? Como é que funcionaria? Os critérios são analisados, são estabelecidos, né, de acordo com cada realidade de cada escola, né? Então, você naturalmente pega escolas em uma área que tem um tipo de aluno, né, às vezes de uma forma diferenciada, né, escola menor, escola maior, né, mas o prêmio que é estabelecido é o prêmio pela produtividade. E eu digo isso, Alexandre, com muita tranquilidade. Eu fui servidor público durante 35 anos e eu nunca soube, né, se eu fui um bom promotor, porque não existe ou não tem a cultura da métrica para saber se você atinge o resultado. E na educação, o resultado único que se tem é o IDEB, né? E o IDEB, ele é um pouco distante, porque é feito de uma forma, espaço mais demorado. Quando vem o resultado, cada 2 anos e meio o aluno já terminou, às vezes, o ciclo. E essa empolgação que eu tenho é porque lá em Joinville, eles conseguiram aumentar a curva do aprendizado, né? E, sobretudo, conseguiram fazer com que os professores fizessem parte, não só pelo prêmio financeiro, não, o prêmio financeiro é um pequeno estímulo, mas pelo envolvimento disso, né, no exercício da sua atividade. E você separa o joio do trigo, né? Inclusive, é um programa tão bom, Alexandre, que a qualificação dos professores, que é uma meta que nós temos também, porque o professor, sobretudo em tempos modernos, ele precisa ser qualificado o tempo todo. A qualificação normalmente é feita por gente da própria rede. Tem um professor lá que é uma grande referência na rede, então nós vamos valorizar esse professor dando a oportunidade dele para ele prestar isso. E fora disso, nós temos outras propostas, como, por exemplo, dar um valor para cada diretor, para ele enfrentar aquelas despesas normais de manutenção, ou seja, descentralizar a manutenção da escola, que é uma ideia que tem funcionado muito bem, dando excelentes resultados. Candidato, na educação, para a gente encerrar esse tema, o CEIS é uma reivindicação da classe trabalhadora, em especial da mulher trabalhadora, o recesso que acontece no verão e o recesso que acontece nas férias de julho, que a mãe e o pai não têm onde botar a criança, que eu não sei. E já teve uma época que esse recesso era muito menor, agora esse recesso está grande. Qual é a sua proposta para isso? Nós vamos construir uma proposta. Eu conversei com alguns gestores, né, com vários professores, pena que a administração me proibiu de eu frequentar a escola. Eu frequentava a escola não para fazer política, mas para ter um diagnóstico. Aí veio uma determinação do prefeito proibindo, eu parei para não envolver em polêmica, mas do que eu extraí, em especial ouvindo as mulheres, principalmente as mulheres que trabalham em fábricas, a gente vai ter que encontrar uma solução. E uma das alternativas que a gente tem visto, bom, primeiro eu preciso me eleger, depois eu vou ver alguns lugares, né? Porque, Alexandre, eu sou muito claro nisso aí. A gente tem que copiar soluções que estão dando certo. Esse problema não é um problema exclusivo de Blumenau. Nós vivemos no estado industrial e que tem esse problema. Mas uma das alternativas que tem é fazer um rodízio, por exemplo. Você pega uma região que tem 5 ou 6 CIs, então não precisa fechar todos eles. Vamos concentrar num deles que dá um pouquinho de sacrifício para os pais de levar o filho um pouquinho mais distante, tal, mas que não tire essa oportunidade, porque é uma realidade muito, muito ruim, porque nem todos conseguem pegar férias nos mesmos períodos, não tem tantas férias, e não tem aonde deixar. Quem tem família extensa, porque a ideia principal é que a escola não é para criar os filhos, mas tem gente que não tem família de apoio, né? Sobretudo hoje nós temos um componente migratório muito grande, vem um casal que não tem sogro, não tem sogra, não tem cunhado, não tem ninguém, vão deixar essas crianças com quem? Então é até no sentido de proteger as próprias crianças. ISBLU, a cada 3 meses a prefeitura, por diferentes prefeitos, pedala suas dívidas patronais com a previdência dos servidores, aumentando cada vez mais a bola de neve. O senhor será, caso eleito, o prefeito que vai interromper essa bola de neve? Alexandre, o ISBLU vai demandar um estudo bem mais aprofundado, né? Eu tenho começado a conversar com algumas pessoas da área, mas seria temerário e prematuro dizer
o que eu vou fazer, se vou fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa bem complexa, não é um problema de solução fácil. E eu sempre digo, todo candidato que tem solução fácil para problema complexo, difícil e antigo é um mentiroso. Eu não me presto a isso. Vamos começar agora os questionamentos com relação no Instagram. Nós temos 3 minutos, o senhor vai poder acompanhar aqui o nosso cronômetro. O primeiro tema, abastecimento de água. Qual é o seu diagnóstico e como o senhor deve atacar esse problema que constantemente Blumenau convive a cada verão? Esse é o mais fácil, Alexandre. Blumenau vive uma calamidade. É inaceitável que o SAMAI, uma autarquia tradicional, que já foi o grande modelo de gestão de Blumenau, copiado por outros entes da federação, tenha chegado a esse ponto. A gente sabe por que o SAMAI chegou nisso, né? Nós vamos acabar com esse ciclo vicioso do SAMAI de politização da gestão. Nós vamos profissionalizar a gestão do SAMAI, colocando pessoas certas nos lugares certos, né? Porque isso vai dar resultado. É inaceitável que o SAMAI tenha tido 5 presidentes em menos de 3 anos, numa demonstração que tem se tornado num balaio de toma lá da cá, num balaio político, e a grande vítima é a população. Nós vamos dar um choque de gestão no SAMAI, vamos moralizar o SAMAI e, especialmente, vamos tirar o SAMAI das páginas policiais, porque isso não envergonha só o SAMAI como instituição, os valorosos servidores que eu conheço, que trabalham lá, mas envergonha a cidade de Blumenau, envergonha a gestão pública de Blumenau. Então, resumindo, um choque de gestão, nós vamos despolitizar o SAMAI, vamos profissionalizar o SAMAI, que há muitos anos tem sido relegado a um plano secundário, tem virado loteamento de cargos, e uso inclusive uma expressão do deputado Ivan Nats, que diz que a URB, que era o grande problema, fechou e foi encaminhada para o SAMAI. Hoje o SAMAI é um balcão de negócios políticos e no Partido Novo não terá espaço para isso, e eu prometo para os blumenauenses que dar água para a população é o dever mínimo para uma autarquia que não vende a prazo, né, tem consumidor determinado, é crescente, sempre foi lucrativa e não pode continuar, permanecer nesse privatizar ou fazer uma espécie de concessão ou parceria está no seu plano? Não, nós vamos recuperar o SAMAI do jeito que ele é. Ele tem história, ele tem tradição, ele tem gente qualificada que trabalha lá e só precisa de um prefeito que dê ao SAMAI o respeito que o SAMAI merece, mas sobretudo que respeite o blumenauense em relação a um insumo que é de primeiríssima necessidade, e é inaceitável que Blumenau, sobretudo nesse último verão, algumas pessoas, em especial da região norte, Tupava Central, pessoas tenham ficado até uma semana sem água. Candidato, vamos para o outro assunto, sobre atendimento na rede pública de saúde. Há dificuldade para encontrar médicos especialistas em várias áreas, exames mais complexos demoram muito para serem realizados, nossos hospitais, vira e mexe, ficam superlotados. De que forma efetiva o senhor quer enfrentar essas e outras situações? A saúde pública de Blumenau está, de fato, na UTI, né? Nós temos uma saúde pública de excelente qualidade na especialização, né? Nós temos a melhor medicina de Santa Catarina, talvez do Brasil. A atenção básica tem seus problemas aqui e acolá, mas ela é prestada. O nosso problema é no nível intermediário. Eu tenho refletido muito, tenho dialogado muito, e é inaceitável que 90% dos atendimentos do pronto-socorro do Santo Antônio e do Santa Isabel, 80% não é caso de pronto-socorro, né? Então eu já estive reunido tanto com os órgãos administrativos do Hospital Santo Antônio quanto do Hospital Santa Isabel e me assustei com esse diagnóstico. Então nós precisamos criar uma estrutura para atendimento da saúde no plano intermediário e analisar com muita responsabilidade. Nós
possivelmente não vamos mais postergar a necessidade de nós criarmos UPAs, né? É preciso que tenhamos uma unidade de pronto atendimento em Blumenau. Né? Que a UPA é uma parceria com o governo federal monta a estrutura, mas quem tem que bancar os profissionais. Exatamente. E inclusive um modelo que eu estou estudando com muito carinho, né, é montar a UPA e avaliar a possibilidade do serviço ser prestado por uma organização social. Né? Existe esse exemplo em vários lugares e eu tenho olhado com muita atenção para esse modelo, porque o grande problema da saúde nessa área é a resolutividade. Não adianta você ter um AG se o cidadão vai lá no AG, não tem um ultrassom, não tem um exame, não tem nada. Ele vai 2 vezes e depois ele vai direto para o hospital. Então nós precisamos cortar caminho. E, inclusive, existe a possibilidade, claro que demanda um estudo mais especializado, de que essas UPAs funcionem nos mesmos locais onde funcionam os AGs. Então é preciso que tenhamos uma na região sul, uma na região norte ou mais oeste e na região central. Esse é um compromisso que eu vou assumir com o Blumenense, enfrentar, colocar o dedo na ferida, na saúde do plano intermediário, equipando ambientes com resolutividade. Esse é o nosso desafio, mas essa é a grande necessidade do Blumenense, porque eu não aceito ver gente sendo atendida no chão, né, demorando 8 horas para resolver um problema muito simples. E isso compromete todo o sistema. Então é preciso que os hospitais sejam respeitados na sua natureza, na sua especialidade. Ok, vamos para a terceira pergunta. Guarda Municipal Armada. Eu li no seu plano de governo que o senhor vai capacitar a Guarda Municipal para que seus agentes atuem em vigilância e patrulhamento, especialmente nas proximidades das escolas, similar à atuação da PM. Isso está no seu plano de governo. Explica para nós como é que o senhor está pretendendo fazer. Nós precisamos redefinir a atuação da Guarda Municipal, né? Que é uma colcha de retalho. Tem gente que foi contratado lá como guarda municipal, lá no início, depois mero agente de trânsito. As próprias atribuições são mais ou menos emboladas, né? Então a gente precisa avaliar com cuidado, mas nós precisamos equipar adequadamente, especializar o atendimento. E começa, Alexandre, inclusive pelas próprias instalações. Eu fui há pouco tempo onde a guarda ocupa seus espaços, que é ali no CETERB, estão lá meio acampado, quer dizer, a própria dignidade dos servidores lá não está muito adequada. Então é um trabalho que a gente precisa fazer. Essa questão da Guarda Armada, eu já vi que tem candidatos aí prometendo que vai criar a Guarda Armada, para saber se tem dinheiro para isso, né? Mas esses agentes o senhor não vai armar, esses que estão não pode. Que daí não pode, né? Mas aí tem esse desafio, né? Tem esse desafio por quê? Porque eu vi o modelo de Joinville que tem Guarda Armada, né? Chapecó tem Guarda Armada. E aí eu preciso estudar um pouco essa questão do financiamento, de como financiar. Eu sei que tem dinheiro do Fundo Nacional, que dá para fazer isso, o João Rodrigues me disse isso, o Adriano me disse isso. Então, se nós tivermos dinheiro, por que não? É um equipamento importante. Mas é preciso que, paralelamente, por isso que eu coloquei no plano de governo, em relação aos atuais guardas, né, a atual composição, é preciso que se redefina a efetiva atuação, porque os guardas atuais eles não estão pedindo arma, não estão pedindo aquela conformação que se estabelece por aí, mas eles querem uma definição do seu papel, né? Que juridicamente, administrativamente está muito confuso. Então nós vamos clarear esse ponto e vamos utilizar essa estrutura de uma forma adequada, produtiva, de modo que Blumenau, se não tiver condições num primeiro momento de ter uma guarda armada, que tenha os nossos agentes prestando esse trabalho com a devida adequação, responsabilidade e capacidade que eu sei que eles têm. Candidato, vamos lá, mobilidade urbana e transporte coletivo. A gente percebe obras de infraestrutura na cidade, mas também sente que o trânsito é caótico.
Em muitas regiões, o horário de pico é todo o horário. Uma das soluções passa por oferecer um transporte coletivo mais atrativo, de qualidade. Quais são as suas propostas para encarar esse desafio? É difícil, né? Nessa última gestão, que é uma gestão que a gente tem que reconhecer que fez bastante coisas na área da mobilidade, obras, mas não tem obras estruturantes. O problema do trânsito só se resolve com estruturantes, né? O último governo, a única coisa que fez foi inaugurar a Humberto de Campos, que estava quase pronta, já vem do governo anterior, e fez uma diferença espetacular. Então eu sempre digo que o complexo do Badenfur, a Humberto de Campos e um pouquinho antes a Via Expressa foram as grandes obras que resolveram os problemas ou minimizaram os problemas. Então nós temos duas atuações. Primeiro, nós temos que pensar grande, nós temos que ter obras de infraestrutura. E aí é um absurdo que o prolongamento da nossa Via Expressa, Alexandre, esteja secundarizado, né? Isso é inaceitável. Então o prefeito de Blumenau vai ter que usar o seu poder de fogo, a sua liderança, a importância da cidade, aquilo que nós representamos para exigir, não implorar, exigir do governo do estado a realização desse complemento da Via Expressa, que vai fazer uma grande diferença. Você lembra, nós que somos blumenauenses, né, a diferença que fez esse complexo da Mafisa? Olha a diferença, né? Então você imagina, e a região norte é a região que mais cresce. Bom, esse é o ponto que o prefeito, né, não tem recursos para fazer essas obras, precisa ter projetos, né, e projetos factíveis para resolver essa questão das obras estruturantes, né? Tem muitos projetos já de obras menores que também vão contribuir positivamente. Essa questão de pontes, por exemplo, né? Tem uma ponte que logo vai sair perto da ponte da Rua Santa Catarina, né? Da ponte Santa Catarina, que vai ser uma obra importante. Indaial fez 2 pontes, a nossa querida Indaial, em Blumenau, fica chovendo uma hora, não faz nada. Então, esse é o ponto da questão da infraestrutura. E outra questão que nós temos que discutir, para eu concluir, é a questão do transporte coletivo. Né? O transporte coletivo, ele precisa ser reavaliado, né? Nós, no Partido Novo, fizemos uma pré-campanha voltada para os bairros, né? Nós tivemos o programa Anote Aí e fomos em todos os 35 bairros efetivamente ouvir a população. Não fomos lá fazer reunião com 50 cargos comissionados, não, nós fomos lá ouvir na caneta ali, anotando o telefone, e a campeã de reclamação foi a questão da regularidade do número de horários do transporte coletivo. Essa reclamação não é só do usuário, é do empresário que trabalha nos finais de semana. Nós precisamos mexer nisso urgentemente, para ontem. Precisamos reavaliar o nosso transporte coletivo. A última pergunta dessa série do Instagram. Complexo Municipal do SESI. Como o senhor encara essa mobilização em torno daquele espaço que está apalavrado com a prefeitura, mas o negócio ainda não foi fechado? Qual é a sua posição? Alexandre, eu falar sobre um negócio que só está apalavrado, isso é uma vergonha, né? Fazem inauguração, fazem um monte de propaganda, eventos, só na palavra, né? Eu preciso saber o que a atual administração desenhou para a ocupação do SESI. Isso é um absurdo, você fazer um negócio dessa envergadura, assumir algo caro, né, sem saber o que vai fazer. Então eu primeiro preciso saber o que o atual prefeito desenhou, porque se ele fez solenidade, o governador veio aqui, soltaram foguetes, comemoraram, tem que dizer para que vai ser. Então eu não posso... Mas o senhor é simpático à ideia? Não, eu sou simpático à ideia. Eu sou simpático à ideia, é importante, né? Agora tem que ver o quanto isso vai custar e o quanto isso vai trazer, né? Porque apoiar o esporte, né? Apoiar a cultura, apoiar isso é evidente, qualquer prefeito faz e eu farei. Agora eu preciso saber se o custo disso não comportaria a gente fazer outras unidades menores para que um menino lá da Itopavazinha não tenha que perder 2 horas para vir para o SESI, né? Um menino lá da Vila Itopava, 2 horas para ir para o SESI, até porque a região ali é uma das piores de mobilidade urbana. Sim. Então eu até peço perdão para ti
para não poder responder adequadamente, mas se nem quem comprou, quem celebrou sabe o que vai fazer, quando muito eu, que sou um mero postulante. Então vamos ver o tamanho do bicho. E algo que me preocupa muito no SESI é por que o SESI tanto queria passar para o município, né? Eu sempre desconfio quando alguém oferece demais uma mercadoria. Ou é um elefante branco, ou custa muito caro, ou não está dando resultado. Mas, de qualquer forma, evidentemente que, como prefeito, nós vamos dar sequência aos projetos atuais, aquilo que for bom. Por quê? Porque esporte, cultura e lazer é importantíssimo para a sociedade, sobretudo esportes de base. Candidato, encerramos aí as nossas perguntas do Instagram, voltamos aqui na série normal, nós temos aí mais ou menos 20 minutos de bate-papo. No seu plano de governo está também escrito resgatar o Conselho das Cidades. O que o senhor quer dizer com isso? Alexandre, nós percebemos, eu percebi nessa pré-campanha, que a gente precisa ter mais participação da população. Por mais iluminado, por mais bem estruturada que seja uma administração pública, ela precisa ter as vozes da sociedade, né? E esses conselhos, eles acabam se perdendo no tempo, vão andando, vão parando. Então, eu vi experiências importantes, sobretudo em Florianópolis, na administração da primeira fase lá do governo Jean e depois no Topázio, que eles se utilizavam dessa ferramenta, inclusive para decidir questões importantes, algumas prioridades, porque uma coisa que eu aprendi, Alexandre, nessas campanhas que eu participei, é de que o volume de problemas, o volume de demandas, ele é quase infinito, né? E a capacidade da administração, todos sabemos, ela é finita, ela é limitada. Então, como na nossa casa a gente fica o tempo todo fazendo escolhas, dizendo para os nossos filhos mais nãos do que sim, na administração pública não pode ser diferente. E só que o prefeito, para dizer não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, aquilo, acolá, ele precisa ouvir as pessoas, então por isso esse meu interesse em relação a isso. Como atender a demanda cada vez maior das pessoas mais vulneráveis, em especial os moradores de rua, um drama de Blumenau, de qualquer outra cidade? Qual é a sua proposta? Bom, atender os vulneráveis é a função maior de qualquer administração pública. O poder público existe para socorrer aquelas pessoas que dela mais precisam. Isso é básico, isso é claro, até para aquelas pessoas que dizem uma coisa aqui, outra ali, que o novo só se preocupa com desenvolvimento econômico. Ao contrário, nós queremos ter desenvolvimento econômico para ter riqueza, para ter dinheiro, para atender as pessoas vulneráveis. No ponto dessa questão do morador de rua, é preciso que a gente enfrente esse problema de frente, com autoridade de gestão, sem ficar passando a mão em quem quer que seja. Eu disse isso várias vezes, já fiz várias manifestações a respeito, de que eu conheço bem essa problemática como promotor de justiça. Dos moradores de rua, nós temos várias propostas. Tem muita gente doente, tem muita gente, a maioria dependentes químicos, mas tem muito bandido e vagabundo também, né? Então a gente precisa separar o joio do trigo, né? Aquelas pessoas que são dependentes químicos, a gente naturalmente precisa encaminhar eles para tratamento. João Rodrigues tem um trabalho excepcional. Eu fui lá ver a respeito disso. Está gastando, investindo um monte nisso, mas está tratando os dependentes químicos e reinserindo eles na sociedade. Isso é fundamental. Tem pessoas doentes de outros malefícios que não seja essa questão do álcool e das drogas, mas que precisam de atendimento pelo CAPS, essa orientação. E tem outros que são apenas errantes ou por algum problema pessoal, emocional que está na rua. Então essa pessoa pode ser resgatada, né, e encaminhada para uma capacitação profissional e inclusive dar empregabilidade, né? O João Rodrigues lá tem um trabalho também muito bom nessa área, com vários exemplos de pessoas que voltaram para as famílias, reconstruíram suas próprias famílias, seus casamentos. E
estão trabalhando. Então nós vamos fazer isso. Então, resumindo, né? Quem é doente vai ser tratado, quem tem potencial de capacitação vai ser capacitado, empregado, e quem é bandido, nós vamos entregar para os órgãos de segurança pública, mas o certo é que eu não admito, como ser humano, ver pessoas dormindo nas ruas. Nós temos ambientes, né? O município tem ambiente para isso, e eles precisam ser recolhidos. Tem um instrumento jurídico que eu conheço muito bem, da internação compulsória, que precisa ser utilizado. O que não pode é a administração pública ficar passando a mão, fazendo um trabalho que não produz resultado. Várias reportagens que vocês da imprensa fizeram, mostrando que algumas pessoas foram atendidas centenas de vezes, e eu não consigo andar por Blumenau e ver pessoas dormindo embaixo de uma marquise. Se a gente chegou a um nível, Alexandre, que não aceita que um cachorro, que um gato fique abandonado na rua, como é que nós podemos admitir que o ser humano fique em condições desumanas, que contribuem, inclusive, negativamente para o aspecto da sensação de segurança pública? Candidato, nós estamos indo na reta final da nossa entrevista. Eu queria falar alguma coisa sobre política. O seu partido, até essa eleição, era contra a política de alianças. Aqui em Blumenau está aliado com o PSD, que faz parte do governo Lula, tem lideranças importantes em Santa Catarina com problemas com a justiça, e dois políticos aqui de Blumenau que são os considerados da política tradicional, o deputado federal Ismael dos Santos e o deputado estadual Napoleão Bernardes. E o senhor também já tem falado na sua campanha da briga de Davi contra Golias, que o senhor fala que referindo-se ao grande número de aliados da candidatura adversária. Mas lá em Joinville, onde o Novo é prefeito, é o mesmo número de partidos coligados que seu adversário tem. Lá pode, aqui não pode. Como é que o senhor trabalha isso? Vamos tratar os diferentes de forma diferente. O Adriano lá é o prefeito, tem a sua equipe, e que se diga de passagem, dos seus 22 ou 23 secretários, nenhum pediu desincompatibilização para concorrer, numa demonstração que lá a gestão é técnica, a gestão é profissional, de pessoas certas nos lugares certos. Ele fez uma aliança que inclusive manteve a vice, chapa pura, né? Então ele fez uma aliança política, uma aliança de governança, feita por alguém que está com mais de 60% de intenção de votos. Ponto. Né? Situação do Adriano. Eu não sou governo, né? Eu teria 13, não teria nem tempo de televisão pelo Partido Novo, você sabe disso. Então, nem debate, nem garantido de debate. Então, ter uma aliança era a condição indispensável. Qual foi o critério que nós utilizamos aqui? Né? Porque não adianta ter boas ideias e morrer abraçado com elas. Né? Então, nós estabelecemos a garantia de governança, a garantia de que as ideias, valores e princípios do Partido Novo seriam preservados. Ou seja, sem toma lá da cá, sem troca de cargos, sem loteamento. E isso eu já disse no começo da nossa entrevista, que foi respeitado. E o único partido que aceitou isso foi o PSD, né, que aceitou uma aliança de composição de um governo técnico, que pode ter, evidentemente, indicações deles, claro, e certamente terá, mas o critério é do prefeito. A palavra final é do prefeito. Então, é nesse sentido que nós justificamos essa aliança. Não tem ladrão na minha composição, não tem ninguém aqui em Blumenau com problema com a justiça, né? Aqui nós construímos uma aliança política, porque nós precisamos governar a cidade. Você precisa dialogar, política não se faz no isolamento, e o Partido Novo tem a humildade de entender, né, que aquela ideia do purismo, de que só nós somos os bons, aliás, eu já dizia isso na campanha passada, você sabe disso, nós não temos monopólio de virtudes, nem tudo que está aí está ruim, e inclusive, eu sempre digo que nos nossos governos de Minas Gerais e de Joinville foram mantidos, inclusive, secretários, né, gente do primeiro escalão dos governos anteriores. A frase que eu uso é muito recorrente, que para nós não interessa a cor do gato, e sim que ele mate o rato. Então eu tenho muito orgulho dessa aliança, né, me sinto confortável, me apresento para Blumenau com a cabeça erguida, porque além de necessária, é uma aliança que me dá sustentação política, não só em Blumenau, como fora de Blumenau. Né? O apoio do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, é muito importante
tanto do ponto de vista eleitoral, político, mas sobretudo de gestão, porque eu fui lá, visitei uma administração exitosa, com resultados espetaculares. Chapecó é uma cidade que está voando economicamente, um exemplo. Então, eu tenho a humildade de dizer que nós vamos adotar práticas dentro dos nossos critérios, vamos respeitar a nossa cartilha, ela é inegociável, mas vamos sim absorver experiências bem-sucedidas de outros municípios. Fundo partidário, o Partido Novo sinaliza que vai usar nessa eleição. Nas duas eleições passadas, foi o tema central da campanha que o senhor conduziu com críticas às outras siglas. Agora pode? Nós entendemos, amadurecemos que você não vai para uma guerra em que o oponente tem uma metralhadora, uma bazuca e você um estilingue, né? É preciso uma equiparação. E nesse sentido foi a direção nacional. Eu não vi a cor do dinheiro, não sei se vai ter dinheiro para usar na campanha, porque o fundo partidário está sendo usado, aliás, não é nem o fundo, é o dinheiro do rendimento do fundo partidário que estava lá em Brasília preso. Então é um valor bem módico, bem pequeno, que está sendo mantido basicamente para a estrutura do partido, para o funcionamento do partido, mas o Partido Novo continua, em síntese é isso, continua sendo contra, nós votamos contra, mas a decisão é que enquanto ele existir por uma questão de paridade, de sobrevivência, o Partido Novo vai utilizar. O deputado Marcel fez discurso contundente, o Gilson, enfim, os nossos membros do Congresso Nacional, mas ele foi aprovado. Então, não adianta nós não usarmos e dar para o PT, dar para os outros partidos que vão ter mais dinheiro para nos sufocar. Para finalizar, 1 minuto para a sua mensagem final para o eleitor. Obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer aos blumenauenses que eu sou candidato não de mim mesmo, eu não busco isso, eu sou candidato de um movimento, de uma política diferente, uma política que tem dado resultados. Eu queria pedir aos blumenauenses para me seguir nas redes sociais, para acompanhar aquilo que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou e as ideias que eu represento. Mas que o nosso eleitor dá uma visitadinha na cidade de Joinville, através das informações da internet, para ver o que era Joinville há 4 anos atrás, o que é Joinville hoje, Minas Gerais, o que era antes e o que é hoje, para ver que uma cartilha que tem valores, que tem princípios, que tem práticas administrativas, dá certo. Se deu certo lá, o Partido Novo merece uma oportunidade aqui em Blumenau, porque nós vamos entregar uma gestão eficiente, com resultados, com decência. Vamos tirar Blumenau das páginas policiais e colocar nas páginas do desenvolvimento, porque nós arrumamos a nossa vida para entrar na política e não estamos entrando na política para arrumar nossas vidas. Gestão qualificada, profissional, com entrega de resultados. Por isso eu peço ao blumenense que preste atenção no Tramontim, no Alemão, nas ideias do Partido Novo, porque nós, com certeza, faremos a diferença e vamos devolver o orgulho aos blumenauenses. Candidato, obrigado, boa sorte. Chegamos ao final da entrevista com o candidato Odair Tramontim, do Partido Novo. Aqui no Informe Blumenau você confere as entrevistas com todos os 5 candidatos a prefeito. Sua escolha, seu voto, seu destino. Informe-se.